Olá pessoal, tudo bem? Confiram, Samantha fica enfurecida ao descobrir que o bebê de Angela não morreu. Leonardo passa a noite com Salma. Dário admite para Álvaro que é amante de Samantha, e isso não é tudo. Leonardo e Álvaro confrontam Samantha, suspeitando que ela tentou prejudicar o bebê de Angela. Você saberá mais no resumo semanal de 15 a 19 de julho. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixem seu like. Geraldo não entende por que Abraão renunciou. Abraão diz que quer mais tempo com a família. Geraldo, amigo dele e um excelente profissional, questiona se a decisão tem a ver com a investigação de Álvaro. Abraão nega, mas pede que Geraldo tenha cuidado com Álvaro, pois ele é mais esperto do que parece. Angela diz a Adela que seu bebê pode morrer e sente muita dor. Adela pede que a filha não pense em morte e tenta tranquilizá-la. Luz chega para visitar Angela. Samantha diz a Jerônimo que cumprirá todas as promessas e o manda sair do escritório para não serem vistos juntos. Oscar vê Jerônimo saindo do escritório de Samantha e insinua que ela teve algo a ver com a ameaça de aborto de Angela. Samantha nega e se ofende com a insinuação. Flávia informa a Clarinha que a partir do dia seguinte, o Dr. Estrada estará à frente da reabilitação dela. Clarinha fica chateada e pergunta por que não pode ser o Dr. Dário. Flávia explica que Dário não pode mais ser seu médico por uma decisão dele próprio, deixando Clarinha triste. Félix chantageia Bel e Paulo para assinarem um documento e restaurar o abastecimento de água na comunidade. Salma vai ao quarto do hospital para atormentar Angela, tocando um áudio onde Leonardo diz que não terá mais nada com Angela, deixando-a muito abalada. Salma garante que em breve ela e Léo irão se casar. Geraldo pede a Adela que volte a trabalhar em sua casa, mas Adela recusa, dizendo que Mirtes e Samantha não gostam dela. Geraldo diz que precisa dela, mas Adela mantém sua decisão. Angela confronta Salma, que debochada, diz que seria um belo gesto felicitá-la pelo noivado com Léo. Salma humilha Angela dizendo que Léo só a usou para esquecer-se dela e que um homem como Léo nunca daria certo com uma caipira como Angela. Adela vê Salma saindo do quarto da filha e pergunta o que fazia ali. Salma responde que visitou Angela e soube da desgraça que aconteceu. Adela teme que Leonardo descubra que Salma chantageou Angela para tirá-lo da prisão. Samantha pergunta a Élida como está Angela. Élida diz que ela está melhor e que conseguiram controlar a hemorragia, então ela e o bebê estão bem. Adela conta para a filha sobre um roubo na mansão Vega e que Samantha acredita que foi ela ou Angela. Samantha fica furiosa por seu plano ter falhado e liga para Jerônimo, chamando de inútil por não ter conseguido fazer Angela perder o bebê. Oscar ouve atrás da porta e descobre que Samantha realmente foi a responsável pelo mal-estar de Angela. Edi diz a Angela que conheceu Estrelinha e deseja adotá-la. Angela recebe alta e volta para casa. Duarte e outros médicos se reúnem com Geraldo e Leonardo para pedir a renúncia de Léo, alegando que ele é um péssimo diretor. Geraldo defende Léo e diz que ele continuará no cargo. Álvaro vai atrás de Angela para oferecer uma trégua, dizendo que é o pai do bebê dela e isso os unirá para sempre. Angela aceita que Álvaro a visite, mas só pelo bem do filho. Clarinha decide dar uma volta no hospital com sua cadeira de rodas. Dário diz a Flávia que já disse tudo o que tinha para dizer sobre Clarinha. Flávia revela que Clarinha está apaixonada por ele, e Dário admite que também está apaixonado por ela. Flávia questiona por que ele se envolveu com Samantha. Dário responde que ela está errada, mas Flávia conta que viu Samantha no apartamento dele. Dário diz que era melhor quando ela chorava pelos mortos do que o perturbando e Flávia o esbofeteia. Geraldo visita Angela em sua casa e pergunta como ela está. Angela diz que está bem, mas confinada devido ao seu estado. Geraldo oferece ajuda, revelando que foi Beatriz quem pagou sua colegiatura. Dário conversa com Flávia e se sente um lixo, enquanto Clarinha escuta a discussão e descobre que Dário é amante de Samantha. Léo recebe um bilhete anônimo revelando que a ameaça de aborto de Angela não foi casual. Angela agradece a Beatriz por ter ajudado na colegiatura, dizendo que ela foi um anjo em sua vida. Geraldo comenta que Beatriz foi um anjo para Angela, assim como Angela foi um anjo para Beatriz. Ele pede que Angela prometa procurá-lo se precisar de qualquer coisa. Clarinha sai da sala de Dário, e ele e Flávia a seguem pelos corredores do hospital. Álvaro aparece e pergunta o que está acontecendo. Clarinha inventa que estava procurando Dário porque não queria mais permanecer no hospital. Léo confidencia a Élida que recebeu um bilhete sugerindo que a ameaça de aborto de Angela foi causada por alguém. Clarinha diz a Álvaro que não quer mais ficar no hospital e pede ajuda para sair dali. Álvaro estranha a atitude de Clarinha e pergunta o que aconteceu.
Clarinha diz que são muitas coisas, mas não menciona Dário e Samantha. Ângela recebe um documento mostrando que Leonardo conseguiu que ela continuasse estudando à distância. Ela diz à mãe que está com muita raiva de Leonardo por estar com Salma. Álvaro informa a Flávia que Clarinha está muito alterada e quer ver o túmulo dos pais no cemitério. Dário pede a Clarinha que o deixe explicar como as coisas aconteceram entre ele e Samantha. Ele conta que, para se vingar de Álvaro, Samantha colocou na cabeça dele que Álvaro sempre teve tudo o que ele queria. Samantha o convenceu de que se vingaria de Álvaro sendo sua amante, mas tudo mudou quando conheceu Clarinha. Dário diz que tentou se afastar de Samantha, mas ela o ameaça contar tudo para Álvaro e agora o assedia. Clarinha diz a Dário que está muito decepcionada e que pensava que ele era um homem íntegro, mas agora vê que se apaixonou por um aproveitador. Estrelinha e Guigo se divertem juntos com Edi. Álvaro diz a Samantha que Clarinha receberá alta do hospital e pede permissão para que ela vá viver na mansão. Samantha responde que sua casa não é um hospício e já está cheia com Adela e Mirtes morando lá. Álvaro diz que Clarinha é sua irmã e que Samantha sequer a visitou. Ele diz que se mudará com Clarinha para outra casa se necessário. Samantha permite que Clarinha vá para a mansão, contanto que não incomode. Álvaro pede a permissão de Geraldo para que Clarinha viva em sua casa. Geraldo diz que Álvaro é um cínico por pedir isso depois de arruinar a vida de sua filha e de Ângela. Álvaro pede por favor e diz que Clarinha não tem para onde ir. Geraldo diz que irá pensar e pede que ele saia de seu escritório. Geraldo vai ver Clarinha e os dois se conhecem. Ele diz que é um enorme prazer para a Fundação Vega que ela tenha despertado e contado com o apoio deles. Clarinha agradece por tudo que fizeram por ela e diz a Geraldo que se lembra que depois que ela e Álvaro perderam os pais, também perderam todo o dinheiro que restava. Geraldo conhece o passado da família de Álvaro. Clarinha conta a Geraldo que seu pai brigava com Álvaro no telefone no dia em que sofreu o acidente. Geraldo se comove com o sofrimento de Clarinha. Ela diz que vai sair do hospital e ajudar seu irmão em tudo que puder. Dário diz a Álvaro que desde que ele se tornou importante no hospital, tem se esquecido dele. Álvaro pede perdão a Dário pela forma como tem tratado e diz que não ama Samantha. A cada dia, ele tem mais certeza de que Samantha tem um amante. Mirtes arruma suas malas para ir embora do apartamento de Léo. Léo e a mãe discutem, e ela diz que desde que Sandro morreu, ele se tornou um anjo e ela um demônio. Léo diz que Mirtes está usando esse pretexto para ir morar na casa de Geraldo. Salma diz a Leonardo que é bom que o apartamento ficará só para eles dois. Álvaro diz a Dário que está mais apaixonado do que nunca, mas Dário afirma que ele ama mais o dinheiro de Samantha e por isso continua com ela. Álvaro diz que tem pavor de voltar à pobreza e gostaria de ser como Leonardo, nobre e bom. Dário ri e diz que até ele gostaria de ser um pouco como Leonardo. Álvaro diz que sua mente sempre o trai e seu coração é pobre. Dário responde que talvez estejam condenados a serem como são. Álvaro diz a Dário que tudo que ele é uma grande mentira. Hélida encontra frascos de ocitocina no lixo do hospital, que Jerônimo aplicou em Ângela. Álvaro entra escondido na casa de Ângela durante a madrugada, vai até o quarto dela, se aproxima lentamente e a abraça. Ângela não percebe a presença de Álvaro enquanto ele a observa. Leonardo chega à vila para conversar com Ângela, mas ao entrar no quarto dela, vê Álvaro e Ângela dormindo juntos na cama. Léo fica arrasado com o que vê e sai dali. Hélida liga para Léo e conta que encontrou frascos de ocitocina no lixo do hospital, confirmando suas suspeitas. Léo fica surpreso, e Hélida diz que o frasco de ocitocina estava no lixo das vacinas. Ângela acorda e se depara com Álvaro. Ela pergunta o que ele faz ali e como entrou. Álvaro diz que teve o privilégio de dormir perto dela. Ângela percebe que Álvaro está bêbado e manda ele sair dali. Ed chega e ordena que Álvaro saia. Álvaro se nega, mas Ed o expulsa aos empurrões. Adela vê Ed expulsando Álvaro da casa. Léo chega em seu apartamento, onde Salma preparou um jantar para eles. Salma diz a Léo que ele precisa tirar Ângela do coração e pergunta o que ele tem. Léo conta que a ameaça de aborto que Ângela teve foi provocada e suspeita que foi Samantha a responsável. Salma diz que Samantha seria incapaz de fazer isso. Léo explica que Hélida encontrou ocitocina no lixo das vacinas e que ele recebeu um bilhete anônimo. Léo conta a Salma que viu Ângela e Álvaro dormindo juntos abraçados na cama. Salma diz que eles são descarados e que o bom é que Léo já percebeu que Ângela e Álvaro não valem nada. Ângela diz a Adela que Álvaro é muito hábil e que ela não percebeu que ele estava ali devido ao remédio que tomou para dormir. Ela conta à mãe que teve um sonho feliz com Leonardo, onde estavam felizes e o atropelamento do ciclista não tinha acontecido.
Salma pergunta a Léo se ele gostaria de comer mais alguma coisa, e ele diz que gostaria de uma sobremesa. Salma senta no colo dele e diz que ela é a sobremesa. Os dois se beijam e se envolvem. Salma diz a Leonardo que eles podem tentar novamente ter filhos. No dia seguinte, Elida diz a Leonardo que vai investigar os nomes dos enfermeiros que estavam aplicando as vacinas. Elida, Clarinha e Mirtes já estão morando na mansão Vega, e Geraldo dá as boas-vindas a elas. Samantha, hipócrita, diz que é um prazer tê-las ali. Álvaro agradece a Geraldo de coração por ter permitido que Clarinha morasse lá. Depois, Álvaro leva a Clarinha para passear pelo jardim da mansão. Álvaro diz que ela e a mulher que ele ama são as mais importantes em sua vida. Clarinha pergunta quem é essa mulher, porque com certeza não é Samantha. Álvaro diz que são coisas dele, mas Clarinha quer saber de tudo, pois está claro que ele e Samantha não se amam. Álvaro confessa que antes de se casar com Samantha, ele se apaixonou perdidamente por outra mulher. Léo vai ver Ângela, e Salma liga para ele. Ângela diz que se a namorada dele souber que ele está ali, não vai gostar nada. Léo ri e pergunta se ela está com ciúmes, mas Ângela não responde. Léo pergunta a Ângela quem a vacinou contra a influenza. Ângela diz que não sabe o nome, mas era um homem, o único que estava vacinando. Ela diz a Léo que Salma é a mulher certa para ele e pede que não a procure mais. Léo diz a Ângela que se ele for embora agora, será para sempre e será o fim do amor deles. Ângela pede que ele vá embora, pois Álvaro pode chegar e encontrá-lo ali. Léo vai embora com muita raiva e Ângela fica abalada. Álvaro conta a Clarinha que Ângela é o amor de sua vida e que ela está grávida. Ele conta toda a história para ela e que se casou com Samantha para que ela pudesse continuar seu tratamento no Hospital Vega. Dário chega à mansão e tenta presentear Clarinha com chocolates e um urso de pelúcia. Clarinha o trata com desprezo e diz que ele não é mais seu médico. Dário fica desapontado. Mais tarde, Salma, feliz, diz a Álvaro que Leonardo encontrou ele e Ângela dormindo juntos na cama. Ela diz que tudo foi uma casualidade e que foi melhor do que se estivesse planejado. Ângela diz a Ed que o coração é traidor e que não para de pensar em Léo. Nancy pergunta a Luz por que ela continua com Félix, mesmo sabendo que ele não é uma boa pessoa. Luz diz que faz isso pelo bem de Guigo e prefere sacrificar seu amor por Pablo pela felicidade de seu filho. Ela diz que tem que fazer um grande esforço para estar com Félix, pois não o suporta e sente muito nojo. Félix escuta e pergunta se Luz sente nojo dele. Adela encontra o diário de Beatriz e começa a ler sobre a história de amor entre Beatriz e Geraldo. Mirtes surpreende Adela lendo o diário de Beatriz. Geraldo chega à cozinha e Mirtes diz que a cozinheira estava lendo o diário de Beatriz. Geraldo pega o diário e Adela confirma que estava lendo. Mirtes se retira, e Geraldo não gosta nada de saber que Adela estava lendo o diário de sua esposa. Dário vai ao escritório de Álvaro e diz que precisa confessar algo. Ele diz que não pode mais viver sob a pressão dele e de Samantha e que os dois só o usaram. Dário confessa a Álvaro que é o amante de Samantha. Léo vê o antigo anel de compromisso que deu a Salma no passado. Salma coloca o anel no dedo e diz a Léo que aceita se casar com ele. Léo, se sentindo pressionado, aceita o compromisso com Salma, e ela tira uma foto com ele. Salma o abraça e diz que será sua esposa. Ângela recebe a foto que Salma enviou pedindo que a felicite, pois Léo acabou de pedi-la em casamento. Ângela fica arrasada e mostra a mensagem para Ed, que a consola. Dário diz a Álvaro que é amante da esposa dele e que está cansado de suas chantagens e humilhações. Furioso, Álvaro dá um soco em Dário e diz que Samantha jamais o trocaria por alguém como ele. Dário ri e diz que ela já o trocou e implorou para que ele fosse seu amante. Álvaro o chama de traidor, mas Dário diz que ele é muito pior. Félix exige explicações de Luz pelo que ouviu. Luz pede que ele entre para que possam conversar. Dário diz a Álvaro que ele fez o pior com a mulher que supostamente ama e que está com Samantha só pelo dinheiro. Álvaro agride Dário na frente de todos, diz que não quer vê-lo novamente e o demite do hospital, humilhando-o diante de todos e chamando-o de lixo. Luz diz a Félix que as coisas não são como ele pensa. Félix, furioso, fica a ponto de bater em Luz e diz que ela pode esquecer a cirurgia de Guigo. Geraldo diz a Adela que está muito decepcionado e que aquele diário é algo íntimo entre ele e Beatriz. Adela pede perdão, diz que cometeu um erro e que acabou lendo o diário porque se encantou pela história de amor entre ele e Beatriz. Geraldo aceita que Adela continue em sua casa e decide terminar de contar sua história de amor com Beatriz para ela. Álvaro chega em casa e diz a Samantha que ela é uma mulher qualquer, perguntando desde quando ela o trai com Dário.
Samantha se faz de sonsa, mas Álvaro diz que Dário confessou tudo. Clarinha escuta a discussão entre Álvaro e Samantha. Álvaro diz a Samantha que Geraldo não vai gostar de saber que sua filha é uma oferecida. Samantha diz que conheceu o verdadeiro amor com Dário. Álvaro diz que Dário não a ama e que foi ela quem ficava atrás dele. Clarinha ouve quando Samantha diz a Álvaro que, pelo menos, não se casou com Dário, enquanto ele se casou com ela quando, na verdade, já era casado com Ângela. Álvaro quer se divorciar de Samantha, mas ela diz que existe um contrato prenupcial e que se ele se divorciar dela, ficará na ruína. Samantha diz a Álvaro que só o traiu para se vingar e rir da cara dele, igual ele fez com ela. Álvaro promete que isso não ficará assim. Geraldo termina de contar a história entre ele e Beatriz para Adela, que fica encantada ao ouvir. Mirtes escuta atrás da porta e não gosta nada. No dia seguinte, Mirtes diz a Samantha que acredita que Geraldo esteja enxergando Adela de uma maneira errada. Ela conta que viu Adela lendo o diário de Beatriz e contou para Geraldo, mas ele terminou conversando com a empregada ao invés de demiti-la. Samantha fica indignada e diz que seria uma aberração seu pai com uma criada. Mirtes e Samantha planejam afastar Adela e Geraldo. Ângela e Léo conversam sobre o casamento dele. Ironicamente, Ângela o parabeniza. Léo percebe a ironia e pergunta por que ela está tão incomodada, dizendo que ele tem o direito de formar a família que sempre sonhou e que planejava ter tudo com ela, mas ela tinha outros planos. Geraldo questiona Álvaro sobre a demissão de Dário do hospital. Álvaro responde que Dário é incompetente e que estava cansado de esperar pelos relatórios. Geraldo diz que isso não justifica o escândalo e ordena que ele readmita Dário imediatamente. Álvaro fica furioso, mas tem que obedecer ao sogro. Mirtes diz a Samantha que ouviu uma conversa entre Adela e Geraldo, onde Adela foi acusada de algo grave no passado. Ela promete investigar o passado de Adela para se livrarem dela. Samantha, alterada, garante que fará qualquer coisa para tirar Adela e Ângela de suas vidas. Léo se reúne com Geraldo e Álvaro e revela que a ameaça de aborto de Ângela foi intencional, sugerindo que denunciem o caso às autoridades. Samantha chega e Geraldo comenta que a ameaça foi provocada. Léo conta que Hélida encontrou um frasco de ocitocina no lixo das vacinas e mostra um bilhete anônimo. Samantha fica nervosa e Álvaro promete encontrar o culpado. Samantha liga para Jerônimo, ordenando que ele desapareça, pois descobriram que ele tentou causar o aborto de Ângela. Léo descobre que Jerônimo foi transferido e promovido, e que Dário foi demitido por Álvaro. Samantha confronta Oscar, suspeitando que ele contou a Leonardo sobre sua ligação com a ameaça de aborto, mas Oscar nega. Samantha deseja que Salma engravide de Leonardo para mantê-lo ao seu lado. Léo visita Dário para entender a demissão. Dário confessa que ficou com a mulher de seu melhor amigo. Léo diz que Samantha está caindo cada vez mais baixo e Dário admite que também caiu. Léo oferece emprego a Dário na Fundação Vega, mas ele recusa. Dário conta a Leonardo que Clarinha se apaixonou por ele e que por isso decidiu se afastar, pois também se apaixonou por ela. Nancy e Abel se beijam pela primeira vez. Félix quer que Lu se afaste de Pablo e Abel, mas ela se recusa. Furioso, Félix lhe dá um tapa. Cansada do mau caráter de Félix, Luz pega uma faca e ameaça acabar com a vida dele, dizendo que sente nojo dele. Félix garante que usará tudo o que tem para prejudicá-los. Luz segue ameaçando Félix com a faca e diz que jamais voltará para ele, depois vai embora. Mirtes conta a Geraldo que Leonardo e Salma decidiram se casar, acreditando que isso afastará Leonardo de Ângela. Geraldo defende Ângela dos comentários de Mirtes, mas diz que respeita a decisão de Leonardo. Léo explica a Ângela que encontraram um frasco de ocitocina no lixo das vacinas do hospital e suspeita que Jerônimo Vidal, que já não trabalha mais no hospital, seja o culpado. Ângela não entende por que Jerônimo faria isso, mas promete denunciá-lo. Ela não consegue parar de pensar em Clarinha e manda um áudio para ela, contando que confessou a Álvaro sobre o caso com Samantha, mas que não teve coragem de confessar seus sentimentos por ela, pois isso traria graves problemas. Dário diz a Clarinha que ela o fez renascer, que mudou por ela, e que o tempo que passaram juntos foi um dos melhores dias de sua vida. Ângela denuncia Jerônimo à polícia e agradece a Léo pelo apoio. Léo responde que fez o que devia ser feito e que faria o mesmo por qualquer funcionário do hospital. Adela e Clarinha se conhecem, e Clarinha descobre que Adela é mãe de Ângela. Clarinha diz que é bom que se conheçam, pois deseja estar próxima de seu sobrinho quando ele nascer, e conta a Adela sua história com Dário. Léo questiona Álvaro sobre quem assinou a transferência de Jerônimo Vidal para outro hospital e aumentou seu salário. Álvaro diz que não sabe quem é Jerônimo e não se importa.
Léo revela que Jerônimo foi quem administrou ocitocina em Ângela e tentou eliminar o bebê. Álvaro pesquisa em seu computador, e ele e Léo descobrem que foi Samantha quem transferiu Jerônimo. Enquanto isso, Samantha ameaça Oscar, dizendo que é melhor continuar sendo sua chefe do que sua inimiga. Léo e Álvaro confrontam Samantha no escritório, perguntando se ela tem algo a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Samantha se faz de desentendida, mas Léo a acusa de ter transferido Jerônimo. Oscar interrompe, dizendo que Jerônimo é seu amigo e que ele colocou os papéis para Samantha assinar. Samantha se exime de culpa, dizendo que foi enganada por Oscar. Léo avisa Samantha que se estiver envolvida, enfrentará as consequências. Álvaro reforça que Leonardo está certo e que aquilo é um crime grave, ordenando que Samantha não interfira mais na vida de Ângela e de seu filho. Nancy comenta com Ângela que ela anda muito triste, e Ângela admite que o casamento de Léo e Salma a está afetando. Ela também conta à advogada que tentaram tirar a vida de seu bebê, administrando ocitocina nela. Geraldo diz a Léo que Mirtes gostaria que o casamento dele fosse no jardim de sua casa e pede que Léo pense bem antes de se casar com Salma, pois o considera como um filho. Léo agradece os conselhos, mas garante estar certo de sua decisão. Léo confronta Oscar, dizendo que não acredita em nada do que ele disse sobre ser amigo de Jerônimo, e pede que Oscar não carregue em sua consciência o peso do que quase aconteceu com o bebê de Ângela. Léo afirma que Samantha não é amiga de ninguém. Nancy confessa a Ângela que ela e Abel se beijaram e que está gostando dele. Ela diz que o único problema é que é mais velha que ele e que Abel tem fama de mulherengo, e não quer sair machucada da relação. Ângela aconselha a amiga a falar com Abel sobre seus sentimentos. Duarte vai ao escritório de Flávia e leva café para ela. Flávia diz a Duarte que está esperando um amigo e avisa que o senhor Ju está em fisioterapia e não poderá vê-la. Álvaro readmite Dário por ordens de Geraldo. Samantha se reúne com Jerônimo e lhe dá mais dinheiro. Jerônimo, chateado, diz que por culpa dela agora é um fugitivo. Samantha o ameaça, dizendo que se ele for preso sofrerá as consequências. Dário vai à mansão Vega escondido para ver Clarinha. Clarinha se surpreende ao vê-lo e fica feliz. Dário diz a Clarinha que ela mudou tudo nele, que antes tudo era um prazer sem sentido, e que seu coração voltou a bater depois de conhecê-la. Os dois se beijam. Salma diz a Léo que quer se casar em 3 semanas. Passa-se o tempo, e Clarinha diz a Dário que quer estudar arte quando se recuperar. Álvaro bate na porta do quarto de Clarinha, e Dário se esconde no banheiro. Salma já tem seu vestido de noiva e o mostra para Mirtes, que aprova. Ângela vai atrás de Léo e implora para que ele não se case com Salma. Salma diz a Mirtes que está emocionada e que finalmente será a esposa de Léo. Mirtes aconselha Salma a ser fria e não permitir que Ângela Gutierrez se intrometa entre ela e Leonardo. Léo questiona Ângela sobre o motivo de ela fazer aquele pedido. Ângela diz que ele será muito infeliz e que Salma não o ama de verdade. Léo responde que Salma demonstrou seu amor de 1000 maneiras, algo que Ângela nunca conseguiu. Ângela insiste que Salma não é uma boa pessoa e não foi honesta com ele. Léo pergunta se a verdadeira razão de Ângela não querer o casamento é porque ela ainda o ama. Ângela admite que gosta dele, o valoriza, e pede que ele pense bem antes de se casar com Salma. Ela questiona se Léo ama Salma. Samantha fica furiosa ao saber que o bebê de Ângela não morreu. Leonardo passa a noite com Salma. Dário confessa a Álvaro que é amante de Samantha. Leonardo e Álvaro enfrentam Samantha, pois suspeitam que ela tentou acabar com o bebê de Ângela. Geraldo não entende por que Abraão está renunciando. Abraão diz que quer mais tempo com sua família. Geraldo insiste que Abraão é um ótimo profissional e pergunta se a decisão tem a ver com a investigação de Álvaro. Abraão nega, mas pede que Geraldo tenha cuidado com Álvaro, pois ele é mais astuto do que parece. Ângela diz a Adela que seu bebê pode morrer e que sente muita dor. Adela tenta tranquilizá-la, pedindo que não pense na morte. Luz chega para visitar Ângela. Samantha diz a Jerônimo que cumprirá todas as promessas e o manda sair de seu escritório para não serem vistos juntos. Oscar vê Jerônimo saindo e insinua que Samantha pode estar envolvida na ameaça de aborto de Ângela. Samantha nega e se defende com hipocrisia. Flávia comunica a Clarinha que a partir do dia seguinte, o Dr. Estrada estará à frente de sua reabilitação. Clarinha se chateia e pergunta por que não pode ser o Dr. Dário. Flávia explica que a mudança foi um pedido do próprio Dário. Clarinha fica triste. Félix chantageia Bel e Pão para assinar um documento e voltar a fornecer água para a comunidade. Salma vai ao quarto do hospital onde Ângela está para atormentá-la, colocando um áudio onde Leonardo diz que não terá mais nada com Ângela.
Abalada, Ângela ouve Salma garantir que em breve ela e Léo irão se casar. Geraldo pede a Adela que volte a trabalhar em sua casa. Adela recusa, dizendo que Mirtes e Samantha não gostam dela. Geraldo diz que Mirtes não mora mais em sua casa e que Adela não precisa levar em conta o que Samantha diz. Adela agradece, mas diz que não pode voltar. Geraldo insiste que realmente precisa dela. Ângela pergunta a Salma se ela quer que a felicite. Salma, debochada, diz que seria um belo gesto e que o que está acontecendo é só uma confirmação de que Léo jamais a esqueceu. Ela diz que Léo só a utilizou para tentar esquecê-la e por isso sempre a manteve por perto. Salma humilha Ângela, afirmando que um homem como Léo e uma mulher do campo como ela nunca dariam certo. Ela se consola pensando que Ava a ama, ao contrário de Leonardo. Adela confidencia a Geraldo que já a acusaram de algo pior que roubo, o que foi uma mentira. Geraldo questiona sobre o que foi feito, ao que Adela responde que isso é do passado, mas pede que não se ponha em dúvida sua integridade. Geraldo pede que ela não pergunte por quê, mas que precisa dela. Clarinha fica abalada por Dário não querer mais ser seu médico e conta a Flávia que ele acordou do coma e não quer mais continuar com ela. Flávia revela que não foi Dário quem a acordou do coma, mas seu cérebro que despertou. Clarinha insiste que não foi seu cérebro, mas seu coração. Flávia percebe que Clarinha está apaixonada por seu filho. Dário ouve atrás da porta e percebe o sofrimento de Clarinha por seu amor. Ângela diz a Salma que seu único contato com Leonardo será profissional. Salma aconselha Ângela a respeitar essa linha. Luz volta ao quarto da amiga e pede para Salma sair dali. Salma comenta que Ângela está despeitada e sugere que poderiam ser amigas algum dia. Adela vê Salma saindo do quarto da filha e questiona o que ela estava fazendo ali. Salma diz que foi visitar Ângela e soube da situação difícil dela. Adela confessa a Salma que teme que Leonardo saiba a verdade de que ela chantageou sua filha para tirá-lo da prisão. Salma ameaça Adela, dizendo que se ela ou sua filha abrirem a boca, irão enfrentá-la como inimiga. Samantha pergunta a Élida como está Ângela. Élida responde que ela está melhor, conseguiram controlar a hemorragia e que ela e o bebê estão bem. Adela conta à filha que houve um roubo na mansão Vega e sumiram as joias de Beatriz. Adela relata que Samantha suspeita delas pelo roubo e decidiram renunciar. Samantha fica furiosa por seu plano contra Ângela ter falhado e liga para Jerônimo, criticando sua ineficácia. Oscar ouve atrás da porta e descobre que Samantha foi responsável pelo mal-estar de Ângela. Edi diz a Ângela que conheceu Estrelinha, que estava escondida em sua casa, e deseja adotá-la. Ângela recebe alta e volta para casa. Duarte e outros médicos pedem a renúncia de Léo na fundação, acusando de ser um péssimo diretor. Geraldo intervém, defendendo Léo e confrontando Duarte por suas ações. Léo responde a Duarte que está cansado de suas perseguições e questiona se ele tem um plano melhor para a gestão da fundação. Léo confessa sua longa rivalidade com Duarte, discordando profundamente de sua maneira de agir e se considerando perfeito. Duarte se chateia com as verdades ditas. Geraldo decide que Dr. Santiana permanecerá em seu cargo, finalizando o assunto.